Fala pessoal, no tema de hoje eu vou falar sobre uma das mais recentes implementações do ECMAScript, que é a utilização de classes no JavaScript. Esse é um tema que eu acho bastante interessante porque, na minha opinião, é o que mais se aproxima de uma linguagem de programação orientada a objetos que a gente já está acostumado a utilizar. Então quem utiliza o Java, utiliza o PHP e vai ter muito mais facilidade de trabalhar com classes no modelo que foi implementado recentemente do que com o padrão de JavaScript, que já é conhecido, né? Então aqui, turma, no JavaScript, o primeiro passo que eu tenho que fazer para trabalhar com classe de forma inteligente é aqui no meu script principal, eu vou colocar um type módulo aqui, igual a gente fez lá nos módulos. Aqui eu tenho meu JavaScript principal e aqui eu vou criar um diretório class. E dentro desse diretório class eu vou criar duas classes. Vai ser a class person.js e vou criar aqui também uma segunda classe que vai ser a class job.js. Então criei duas classes aqui. As classes, assim como os módulos, elas já vêm no modo estrito, então eu não preciso escrever o useStrict aqui nas classes. A minha classe person, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, criar para ela aqui, ó. Para a gente iniciar uma classe, a gente já pode começar exportando ela aqui, default class. Então vou exportar uma classe no padrão aqui, vou renomear ela como class person e aqui dentro eu vou colocar as minhas funções e meus métodos. Repare que essa estrutura aqui já é bem parecida com a do PHP, né? Que a gente começa com class, né? Class person e etc. Então ela já vem muito mais parecida com o modelo de orientação a objetos. Outra coisa que interessante é que ela já tem também o método construtor. Então posso iniciar aqui o método construtor. Dentro de uma classe, a diferença é que eu não coloco function, como eu coloco quando eu utilizo fora de uma classe. Então aqui eu já vou direto no nome do método. Então construtor, eu já poderia começar com ela aqui dessa forma. Meu método construtor. Aqui, vamos supor que eu tivesse um método de setar o nome da pessoa. Então poderia criar aqui um setPerson, name e o age, e aqui eu colocaria um this. O this se refere a essa classe, então eu poderia criar aqui um atributo para essa classe, que é o atributo name, que vai receber o parâmetro name. Então aqui, esse name aqui é diferente desse. Esse name eu estou recebendo por parâmetro da minha função. Esse thisName é uma propriedade específica da minha classe. O name vem do lado externo, o thisName é aqui de dentro. E vou criar aqui também a this.age, recebendo o meu parâmetro age. Então aqui eu tenho o método setPerson. Vamos agora para a class job. Vou copiar mais ou menos a estrutura dessa daqui. Vou jogar aqui para dentro. Então aqui eu vou mudar para class job. No construtor da minha class job, eu vou criar aqui uma propriedade que vai ser a emp, que vai receber, por exemplo, que a empresa do funcionário, né, da pessoa, vai ser Pepsi. E vou criar aqui também um atributo propriedade func, que é a função da pessoa, dessa pessoa, né? Que aqui eu estou na classe job, do trabalho dela, e ela vai ter uma função, por exemplo, de porteiro. Está aqui a função de porteiro. Eu poderia criar aqui um método getEmp para ter o retorno da empresa e vou retornar minha propriedade emp. E também poderia ter aqui getFunc para retornar o atributo func, né? Outro detalhe importante é que eu crio um método, né, encapsulando aqui a minha propriedade, eu retorno através de um método aqui. Até agora tranquilo, eu tenho duas classes separadas aqui, né? E vamos supor eu tenho essa classe person e tenho a classe de trabalho aqui, o job. Eu poderia relacionar essas duas classes, né, utilizar dados de uma classe com dados de outra. Então, bem parecido também com o sistema de orientação a objetos, aqui eu poderia simplesmente vir aqui, ó, poderia chamar aqui, ó, um import class job from, como elas estão na mesma pasta, eu já chamo ela direto aqui, ó, class job, lembrando que não precisa do .js. E aqui no meu arquivo principal, eu vou importar simplesmente a minha class person from class person. Então tá aqui. Aqui, turma, eu já posso criar, por exemplo, uma variável person no meu arquivo principal, chamando a minha class person. .setPerson vai receber um nome Thiago e 18 anos.
Setamos os dados da pessoa. Então aqui eu setei os dados da pessoa, agora vamos fazer a inter-relação aqui entre as duas classes. A minha class person, eu quero que ela estenda a minha class job para eu ter acesso aos métodos dela. Então basta eu dar um extends aqui, ó, na minha class job. Agora eu já tenho acesso aqui às minhas propriedades lá da class job. Vocês vão ver que aqui deu um erro no constructor. Por quê? Sempre que eu tenho o construtor aqui nas duas classes, eu preciso utilizar super aqui, ó. Então vou utilizar o super aqui para evitar esse erro. O super, ele se refere a tudo que você tem na sua classe pai. Então, quando eu utilizo this, eu me refiro a esta classe. Quando eu utilizo super, eu estou me referindo à minha classe pai aqui, que no caso é a job. Vamos lá então, vamos seguir. Agora aqui, ó, veja que interessante, na minha class person, eu vou criar aqui um método getData e ele vai dar um retorno para mim dizendo o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, o this.name, né, que é o nome do meu funcionário. Vou chamar aqui possui this.age e trabalha na empresa. Então aqui, ó, até agora eu utilizei só propriedades aqui da própria classe. Utilizei o this e o this. Agora eu quero utilizar uma propriedade lá da minha classe pai. Então vou dar um maisinho aqui, vou chamar o super, que se refere, seria como se fosse o parent do PHP, quer dizer, se refere à classe superior, à classe pai. Então o super, o método que eu tenho lá, que pode ser o getEmp, e trabalha na empresa getEmp. Então esse vai ser o meu retorno, o método getData. Vamos ver se ele vai buscar esse emp aqui, ó, esse getEmp que está na minha class job. Então no meu JavaScript principal eu vou dar um console.log na minha instância person.getData. Vamos ver aqui. Atualizando aqui, turma. Repare aqui ao lado, ó, o Thiago possui 18 e trabalha na empresa Pepsi. Aqui, se eu mudasse, por exemplo, para Coca e atualizasse, ele já muda aqui para mim. Então aqui eu já estou fazendo a inter-relação entre classes. Outro detalhe também de você utilizar o this ou super, aqui também eu poderia ter um outro método getData. Então eu poderia dar um return getData da class person. Melhor, getEmp, né? Vou colocar aqui, ó, getEmp. Esse getEmp, ele é um método com o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, getEmp. Atualizando aqui, ó, repare que ele vai retornar Coca do mesmo jeito, ele não vai retornar isso daqui. Para que eu retorne isso, ao invés do super, eu terei que utilizar o this, que se refere a essa classe. Então, atualizando aqui, agora sim, getEmp da classe person. Então, você utiliza o this, os métodos e atributos dessa própria classe e o super para as classes pais. Então, o que fica aí de classe, turma, é que é bem parecido com os métodos tradicionais aí de criação de classes de outras linguagens orientadas a objeto, então facilita muito o trabalho do programador aí JavaScript, né? Repare também que ele tem a mesma função dos módulos, que simplifica bastante o meu arquivo principal do JavaScript, né? E eu consigo utilizar o import e o export normalmente. O único detalhe que é uma desvantagem das classes, como é um recurso recente, assim como os módulos, no MDN vocês vão ver que a parte de classes aqui, ó, dessa parte de explicação de classes, vocês vão ver que a compatibilidade de navegadores para o Internet Explorer ela não existe, então você não adianta dar suporte para Internet Explorer utilizando classes, você não vai conseguir. E para o Opera, na questão de Android, ainda há uma dúvida quanto ao suporte que eles fornecem. Então, para o Internet Explorer e para o Opera para Android, você pode ter algum tipo de dificuldade. Se você não precisa desenvolver para esses navegadores mais antigos, você pode já trabalhar a fundo em classes aí que você vai ter uma programação, um código muito parecido com outras linguagens de programação, tá bom? Espero que tenha ficado entendido aí essa parte de módulos e classes, que é bastante interessante, são novidades que vieram a somar bastante aí no JavaScript. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.